Sabe aquela imagem que a gente tem dos polos? Um deserto branco, gelado, tudo meio igual, né? Pois é, mas a verdade é que, por trás dessa aparência, o Ártico e a Antártida são mundos completamente opostos. Vamos mergulhar nessa história e descobrir o que torna os extremos do nosso planeta tão diferentes e tão importantes. E olha só, essa rivalidade toda já começa no nome. Ártico vem de Arctos, a palavra grega para urso, uma referência às constelações que a gente vê no céu do norte, a Ursa Maior e a Ursa Menor. E a Antártida? Bom, o nome já entrega tudo. Antártica, ou seja, o oposto do Ártico. É isso mesmo. Desde a Grécia Antiga, a galera já sacava que esses dois lugares são definidos um pelo outro. Agora a gente vai para a diferença que é tipo a mãe de todas as outras, aquela que explica praticamente todo o resto. O ponto principal é esse aqui. Pensa no Ártico como um oceano congelado com terra em volta. Já a Antártida é o exato contrário. É um baita continente, uma massa de terra e rocha, coberta por uma camada absurda de gelo e com um oceano por todos os lados. Essa única diferença, um ser um mar de gelo e o outro ser um continente de gelo, é a chave para entender tudo o que vem a seguir. E claro, essa geografia toda diferente muda completamente o jogo para quem ou o que consegue viver por lá. A vida teve que se adaptar de jeitos radicalmente diferentes em cada polo. 4 milhões de pessoas. É gente pra caramba, né? Pois é, esquece aquela ideia de que o Ártico é um lugar vazio. Na verdade, ele é o lar de uma população bem grande e super resiliente. E essa galera é muito diversa. A gente está falando de povos indígenas como os Inuit, que estão lá há milênios com culturas riquíssimas. E tem mais, existem cidades, vilas permanentes, portos funcionando, indústria. O Ártico pulsa com vida humana há muito, muito tempo. Agora, vamos para o outro lado do mundo. E na Antártida? O número de residentes permanentes é 0. Isso mesmo, 0. Ninguém pode dizer que mora lá para sempre. Não tem cidade, não tem vila, nada. A Antártida, na verdade, é um gigantesco laboratório a céu aberto. A população de lá é flutuante, formada por cientistas do mundo inteiro que ficam um tempo em bases de pesquisa e depois voltam para casa. Eles estão lá para estudar o clima, o gelo, basicamente para entender o futuro do nosso planeta. É um lugar de trabalho, não um lar. E os bichos? Bom, aí a diferença é gritante. Sabe aquela pergunta clássica? Por que o urso polar não come pinguim? A resposta é simples. Eles moram em bairros opostos do planeta. O Ártico é a terra dos grandes mamíferos terrestres, urso polar, raposa do Ártico, morsa. Já a Antártida, por ser um continente de gelo isolado, não tem nenhum desses. A vida lá ferve mesmo é no mar. É o reino dos pinguins, das focas e das orcas. Ok, os dois polos são gelados. Isso a gente já sabe. Mas qual deles é o verdadeiro campeão do frio? A disputa é séria e o resultado talvez te surpreenda. Vamos pensar um pouco. De um lado, um oceano congelado, bem no nível do mar. Do outro, um continente altíssimo, coberto por quilômetros de gelo. Onde será que o frio aperta mais? E a resposta é a Antártida. E não é por pouco não. A temperatura média no inverno lá é uns 20 graus mais fria. É muita coisa. E tem dois motivos principais para isso. Primeiro, a altitude. A Antártida é o continente mais alto do planeta. E segundo, aquela capa de gelo imensa funciona como um espelho gigante que reflete o calor do Sol de volta para o espaço, deixando tudo ainda mais frio. E para ter uma ideia do que isso significa, o recorde de temperatura mais baixa já registrada na Terra foi lá, quase 90 graus negativos. Dá para imaginar um frio desses? A Antártida não é só um lugar frio, ela é o lugar mais frio. É tipo o freezer do nosso planeta. E acredite, até o gelo deles é diferente. O gelo do Ártico é mais dinâmico, sabe? É gelo do mar que flutua, quebra, se mexe e muda muito de tamanho conforme as estações do ano. Agora, o gelo da Antártida é outra história. É um manto de gelo fixo em cima do continente que cobre quase tudo. Em alguns lugares, essa camada tem quase 5 quilômetros de profundidade. A escala é completamente outra. Beleza, já vimos que a geografia, os habitantes e até o gelo são totalmente diferentes. Mas e as regras do jogo? Como a humanidade administra esses lugares? No Ártico, a coisa é mais dividida. 8 países têm o seu pedaço por lá, como Rússia, Canadá, Estados Unidos, cada um com suas leis e seus interesses. Já a Antártida é a grande exceção do nosso planeta. Ela não é de ninguém, é um continente inteiro que, por um tratado internacional,
é dedicado só para a paz e para a ciência. É algo único no mundo. E esse acordo, o Tratado da Antártida, é uma coisa de cinema. Pensa só, ele foi assinado no pico da Guerra Fria. Enquanto o mundo estava naquela tensão toda, as maiores potências sentaram e decidiram que aquele continente inteiro seria uma zona de paz, fora de qualquer disputa militar. Um exemplo fantástico de cooperação. Até agora, a gente só falou de como eles são opostos. Mas, no fim das contas, eles têm uma coisa em comum, uma responsabilidade enorme que conecta o destino deles. E o nosso também. Eles são basicamente o sistema de climatização e o HD do planeta. O Ártico funciona como o ar-condicionado do mundo. Aquele gelo todo branco reflete a luz do Sol e ajuda a manter a Terra mais fresca. E a Antártida? Ela é o nosso grande arquivo. Lá no fundo do gelo tem bolhas de ar presas de até 800 mil anos atrás. É um registro perfeito da história do clima na Terra. Só que tem um problema bem sério acontecendo. O nosso ar-condicionado está começando a falhar. O Ártico está aquecendo no mínimo 2 vezes mais rápido que o resto do planeta. Isso é um dos maiores alertas que a Terra está nos dando, com consequências que já estão batendo na nossa porta. Essa frase diz tudo, né? As mudanças que acontecem nesses cantos remotos do mundo não ficam só por lá. Elas são um recado, um aviso para todos nós sobre a saúde do nosso planeta inteiro. Então, no fim das contas, Ártico e Antártida são muito mais do que desertos de gelo. São opostos que se equilibram, que regulam o nosso clima e que guardam nossa história. O destino deles está totalmente amarrado ao nosso. A grande pergunta que fica é: será que a gente está realmente prestando atenção no que o gelo tem para nos dizer?